Bom, e como se dá o dimensionamento de sistemas de esgoto? Ele é dado a partir de unidades Hunter de contribuição. O que são essas unidades? É uma unidade de escoamento de líquidos por minuto, ou seja, uma unidade de vazão. Uma unidade Hunter de contribuição corresponde à vazão de 28 litros por minuto. As unidades Hunter de contribuição, utilizadas no dimensionamento das partes integrantes do sistema de esgoto, são informadas na NBR 8160. E cada uma das tabelas corresponde ao dimensionamento de cada uma das partes do esgoto da edificação. Aqui na tabela 3, por exemplo, está a quantidade de unidades Hunter de contribuição de aparelhos sanitários e o diâmetro mínimo das tubulações dos ramais de descarga que vão conectados a esses aparelhos. Então, por exemplo, se eu quiser representar o ramal de descarga que vai entre ralo sifonado e entre o chuveiro de residência, sei que o escoamento do esgoto consequente do uso do meu chuveiro, ele tem 2 unidades Hunter de contribuição, ou seja, a cada unidade de tempo, a cada minuto, escoa 56 litros de água no ralo do chuveiro. Portanto, o diâmetro nominal da tubulação necessária para manter esse fluxo de escoamento, até expelir a água servida para o ralo sifonado, é de 40 milímetros de diâmetro, no dimensionamento do tubo de PVC. Ligar o ralo do chuveiro com o ralo sifonado, a caixa sifonada. Aí tem alguns aparelhos que não estão mencionados na lista anterior. Para esses aparelhos, nós adotamos o dimensionamento mencionado na tabela 4. Para a gente calcular os ramais de esgoto, o diâmetro das relações correspondentes aos ramais de esgoto da edificação, nós somamos as unidades Hunter de contribuição dos ramais de descarga, vistos na tabela 3 e na tabela 4, e verificamos quantas unidades Hunter no total deu e dessa forma descobrimos qual que é o tamanho do diâmetro da tubulação do ramal de esgoto para determinado ambiente. O tubo de queda é dimensionado de uma forma diferente das que nós vimos anteriormente. É necessário primeiro saber se vai ter desvio no tubo de queda ou se não vai ter. Caso haja desvio no tubo de queda, questões arquitetônicas ou qualquer outro fator, eu vou ter que avaliar de quanto que é a inclinação desse desvio em relação ao eixo horizontal para selecionar por qual tabela que eu vou dimensionar do tubo de queda. Nos casos das edificações térreas, não é necessário se preocupar com esse aspecto. Aqui eu tenho um exemplo da tabela de dimensionamento do tubo de queda, caso o tubo de queda não tenha desvio, ele seja retilíneo. Então, para um prédio de até 3 pavimentos eu tenho determinadas medidas que vão depender das unidades de Hunter de contribuição das unidades que compõem o prédio, e para prédio com 3 ou mais pavimentos vou ter medidas ligeiramente diferentes. Já se meu tubo de queda tem um desvio muito abrupto, vou ter que verificar qual que é a condição ideal para dimensionar. Aqui eu não vou mostrar o dimensionamento do tubo de queda caso o tubo de queda tenha desvio, até porque no trabalho da disciplina nós vamos trabalhar com uma edificação térrea. Essa parte aqui eu estou mostrando mais a título de curiosidade. Nós vamos pular direto para o dimensionamento de coletores prediais e subcoletores. O que são os coletores e os subcoletores? São aquelas tubulações que podem coincidir com o ramal de esgoto, caso a edificação seja térrea, e que vão conectadas à caixa de inspeção. Portanto, é importante verificar no projeto quais são as declividades mínimas para cada tipo de escoamento. Em geral, se utiliza no mínimo 2% para coletores prediais e subcoletores que tenham os diâmetros das tubulações abaixo de 75 milímetros. É importante verificar quantas unidades Hunter de contribuição, as unidades que formam aquela edificação, ter no total, para a gente poder dimensionar adequadamente coletores prediais e os subcoletores. Em geral, edificações com tubulações, sistemas de esgoto que deem um total de unidades Hunter de contribuição, que o diâmetro nominal das tubulações seja a partir de 100 milímetros, é possível se adotar a inclinação de 1%. Quanto menos inclinada é a tubulação,
mais simples é a sua instalação e menor a necessidade de fazer um contrapiso muito profundo. Por isso que é importante associar a característica arquitetônica do contrapiso com o sistema de esgoto. O dimensionamento de ventilação ele vai variar conforme os aparelhos conectados em determinada parte do ambiente, a mais de esgoto de cada ambiente. Então, nos grupos de aparelhos em bacia sanitária, tem até 12 unidades Hunter de contribuição, o diâmetro nominal do ramal de ventilação vai ser de 40 milímetros, o de PVC, e no caso dos aparelhos com bacias sanitárias é necessário um pouco mais de unidades Hunter de contribuição, e o diâmetro nominal do ramal de ventilação vai ser de no mínimo 50 milímetros. Aqui tem um exemplo, uma tabela guia para dimensionamento das colunas de edificação, que seria a medida vertical do ramal de ventilação, e dependendo do ramal de esgoto ou do tubo de queda que a coluna de ventilação está conectada, ela vai ter determinado comprimento na vertical. Para impedir que o esgoto penetre no ramal de ventilação, sempre que se conecta o ramal de ventilação por cima do ramal de esgoto, evitar escoamento de esgoto ao longo desse canal. Além disso, a ligação do ramal de ventilação ao ramal de esgoto, ela deve sempre se dar a uma distância máxima da caixa sifonada e ou da caixa de gordura, de acordo com a tabela abaixo, dependendo do diâmetro do ramal de esgoto. Como já comentei anteriormente, aqui tem algumas declividades mínimas em função do diâmetro. Em alguns livros, por exemplo, no livro do Carvalho Júnior, afirma que tubulações abaixo de 75 milímetros podem ser utilizadas em inclinação de 2%, porém algumas outras referências mencionam que para tubulações de 40 milímetros, 50 milímetros, é interessante utilizar 3%. Pode variar os diâmetros, essas medidas das declividades para os diâmetros menores. Despejos em regiões não servidas por rede de esgoto. Então, aqui nós vamos entrar na parte dos despejos após dos resíduos do sistema individual. Então, caso uma determinada área de um município não tenha de esgoto, em uma determinada região, é obrigatório o uso de instalações de depuração biológica e residuárias em função da proliferação de inúmeras doenças, por exemplo, tifo, disenteria, doenças de vermes. E o que seriam essas instalações para depuração biológicas e residuárias? Seriam os sistemas de fossa sumidouro, em alguns casos sistemas com filtros. São sistemas individuais de dispersão do esgoto. Para poder falar os sistemas individuais, em primeiro lugar, é importante ter uma noção de dimensionamento dos componentes do sistema individual. A fossa séptica vai ter o seu dimensionamento em função da quantidade de habitantes da edificação. A capacidade mínima de uma fossa séptica é em torno de 1.200 litros por fossa. Aqui tem um exemplo da seção transversal de uma fossa séptica. Ela tem que finalidade? Fossa séptica, ela tem que ser localizada perto da casa, mais próximo do banheiro, com tubulações retilíneas perfeitamente alinhadas, espaçadas no mínimo 15 metros e abaixo de qualquer manancial de água. O que a fossa séptica faz? Ela separa o lodo da espuma. Já ela faz uma separação de resíduos de águas servidas. Então, aqui tem um outro exemplo de pistas em corte das fossas sépticas, com a representação da separação da água e do lodo. Importante destacar que normalmente nos projetos de águas servidas, os desenhos das pistas em corte das fossas sépticas integrantes sistemas individuais de emissão de esgoto, ele tem que constar no projeto, que corresponde aos desenhos de detalhamento. Aqui tem um exemplo de aplicação de fossa séptica junto com um filtro anaeróbio, ou seja, tem um tratamento das águas servidas após a decantação dos resíduos, que tem um detalhamento do sistema de conexão entre a fossa séptica e o filtro anaeróbio. E os sumidouros. O que são os sumidouros? Sumidouros são compartimentos de alvenaria pré-moldados de concreto dados no fundo, com uma espessura mínima de 50 centímetros de cascalho ou brita. O que é esse? Ou seja, ele tem um fundo cascalho ou brita para quê? Para fazer a filtragem da água antes dela ser dispersada no solo. As dimensões do sumidouro elas vão depender da capacidade de absorção da água pelo solo, ou seja, então eu tenho que conhecer as características do solo
para poder verificar quantos sumidouros devem ser conectados. Caixa de distribuição que fica entre a fossa séptica e o sumidouro. Aqui tem uma representação de um sumidouro. O sumidouro ele sempre é representado com uma tampa de fechamento hermético, mas ele acaba não tendo fundo, né? O fundo acaba sendo composto de brita ou de cascalho. Bom, aqui tem um exemplo de sumidouro cilíndrico, também com a representação do seu fundo nas vistas em Có. Aqui tem um exemplo do detalhe construtivo das caixas de inspeção, vista frontal e uma vista lateral. Alguns detalhes construtivos da caixa de gordura, logo abaixo. E aqui algumas referências para que vocês possam consultar, caso tenham mais curiosidade a respeito do assunto. Para fazer o desenho, apenas essa apresentação é suficiente. Também eu recomendo a leitura do livro do Carvalho Júnior, que ele foca mais no aspecto do desenho, livro de instalações hidrossanitárias do projeto de arquitetura. Claro, era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje.